o resumo das cartas do Novo Testamento. Ficou muito legal esse e-book, ele é uma planilha bem gostosa mostrando qual é o livro, quem é o autor que escreveu esse livro e olha só a importância, para quem o autor estava escrevendo o livro. Então essa pesquisa é bem profunda, deu bastante trabalho, mas eu quero disponibilizar esse conteúdo gratuito e eu já quero compartilhar para você dar uma olhada. Ó. Esse e-book aqui vai ficar na descrição desse vídeo, disponível para você fazer download. Muito legal, vai te ajudar a entender bastante sobre as cartas do Novo Testamento. Deus abençoe você e bora lá para esse estudo incrível. Parceiro Wilber, foi muito gostoso da gente montar essa planilha, essa tabelinha que a gente vai disponibilizar já para eles aqui. É uma pesquisa que a gente trouxe também da Bíblia Thomas Nelson e parece que o autor dessa grande pesquisa incrível, que foi Douglas J. Moo, ele é PhD pela Universidade San Andreas. Eu acho que tem um pouquinho de história dentro dessa planilha e a gente vai abençoar a vida dos irmãos, não vamos não? Exatamente. E lembrando que esse é um tipo de conteúdo, né, que vocês vão encontrar geralmente em bacharel, em faculdade, em superior, tá? Ensino superior. Então a gente está trazendo esses conteúdos que às vezes a gente entende que não é muito acessível, porque nem todo mundo tem a facilidade de pagar uma mensalidade, e a gente está trazendo esse conteúdo de graça, tá? Então é bem legal e é um conteúdo que, como a gente falou, não é tão fácil assim de montar pesquisa, e é um assunto mais assim acadêmico, então vai ser bem legal esse estudo. É isso daí, Papo com Deus também não é só doutrina, é academia de teologia para vocês. Eu e o Wilber, se vocês não sabem, fazemos bacharel de teologia pela Universidade Unicesumar, lá de Maringá, no Paraná. E nós temos aprendido bastante coisas legais. Ó. Nós vamos trazer um estudo falando sobre o aconselhamento cristão. Para você que é líder no seu ministério, pastor, você entender mais sobre aconselhamento cristão. Também é um material acadêmico que a gente está trazendo. Nós já trouxemos aqui sobre a matéria espiritualidade cristã, que foi o módulo do nosso semestre passado. Estamos fazendo agora aconselhamento cristão, trazendo essas cartas aqui, que é um trabalho de pesquisa do Douglas Moo, muito legal para edificar a sua vida, e eu tenho certeza que vai abençoar você. Bora lá para esse estudo aqui, para a gente já disponibilizar essa planilha para você, e aqui eu quero mostrar a dinâmica da planilha, tá? Então, irmãos, vai ficar bem assim. Carta, qual é a carta do Novo Testamento? Quem foi o autor que escreveu essa carta? Aos destinatários, para quem que eram essas cartas, né? Essa carta foi escrita aonde, tá? Tem alguns lugares que não está confirmado ainda o local que foi escrito, porque mesmo com pesquisa histórica, não se teve essa confirmação perfeita. E a data, mais ou menos, de onde foi escrita essa carta. Vale ressaltar que se você olhar aqui essa questão da data, essa coluna aqui, eu vou passar e você vai dando uma olhada. As cartas foram escritas 45 ou 48, até em meados da década de 60, 51, 52, 55, 56. Você vai ver que quase, ou aliás, todas as cartas, tirando as cartas de João e do Apocalipse, que é João, 1 João, tá aqui embaixo, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse, só eles foram escritos depois da diáspora, ok? Em 70 depois de Cristo, a diáspora que aconteceu. O resto, irmãos, ó, você vai dar uma olhada aqui, ó, 63 a 65, final da década de 50 a 60, 60 a 63, ó, 1ª de Pedro foi escrito em 60 a 63. E o apóstolo Pedro foi o autor da carta. Ele escreveu aos cristãos no norte da Ásia Menor. Ele estava possivelmente em Roma e ele escreveu nessa data. Ô Hilber, se todas, boa parte das cartas, para não dizer todas, tá? Que somente as cartas do apóstolo João foram escritas depois do ano 70. Todas as cartas, então, dos outros livros foram escritos antes da diáspora. Ô Wilber, explica pra gente o que é diáspora para os irmãos que não sabem e quando se cumpriu a diáspora, então, porque essas cartas foram antes dessa diáspora. Então, a diáspora, né, é um termo utilizado que se refere à dispersão de uma população, de um povo, de um lugar, geralmente da sua terra natal, para outro lugar. E essa diáspora, essa dispersão, ela ocorre geralmente por razões políticas, religiosas, econômicas ou sociais. No caso, né, do nosso contexto bíblico, a gente vai entender que essa diáspora, essas cartas elas foram escritas antes da diáspora,
que aconteceu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, né, do general Tito, no qual ele vai, invade Jerusalém, destrói o templo e dispersa a população, dispersa o povo. Então você vai ver, irmãos, que essas cartas foram escritas antes da diáspora. Então você vai ver, ó, por exemplo, vamos compartilhar aqui já de cara para vocês. Opa, puxei. Tá bom essa tela aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Então, assim, ó, por exemplo, ó, Tiago, ele foi o autor da sua própria carta. Então, foi Tiago mesmo que escreveu a carta de Tiago. Ele era irmão de Jesus Cristo. Ele escreveu aos cristãos judeus que estavam fora de Israel. Ok? Então, assim, quando você lê uma carta, qual que era o objetivo? Era falar com cristãos judeus. Então, você vai ver que essa carta de Tiago, ela tem um teor bem mais judaico, bem mais hebraísta, vamos dizer assim, falando a linguagem que o povo judeu entendia, ok? Então, o local de composição, Tiago escreveu em Jerusalém, entre 45 e 48 depois de Cristo, ou também tem a consideração na década de 60, é por isso que eu falei, tem datas que não foram confirmadas. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, você já deve ter visto no estudo do apóstolo Paulo. Se você não viu, deixa eu puxar pra gente aqui, dividir essa tela. Nós temos uma trilogia, a timeline da vida do apóstolo Paulo. Nós temos as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ok? Então você vai ver, ó, que na primeira viagem missionária, Paulo ele vai escrever aos Gálatas. Ele é o autor da sua própria carta, ele escreve aos cristãos da província romana da Galácia, ok? Que eram os Gálatas, então ele escreveu para essa província, e ele estava em Antioquia ou Éfeso, porque ele fez as suas paradas. Se você não fez o nosso estudo sobre as viagens missionárias de Paulo, Hilber, deixa um card para eles aqui, para eles entenderem. Você vai clicar e nós desenhamos um mapa, vamos mostrar por onde Paulo passava, ele parava e ele ficava 1 ano, às vezes meses, escrevendo algumas cartas, ok? E edificando a igreja naquele local. Aqui está mais ou menos a data em que foi composta essa carta. Já na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aqui, deixa eu puxar aqui pra gente, segunda viagem missionária, Paulo então ele vai escrever a primeira e segunda aos Tessalonicenses. Ele vai escrever para os cristãos em Tessalônica, ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta, e foi no ano de 50 a 51. Lembra do vídeo da timeline da vida do apóstolo Paulo? Lá eu falo o ano 50 e 51, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira e assim sucessivamente. Então é só você acompanhar, volta aí, ó, pega esse card do Wilber, se não, digita aí, ó, Apóstolo Paulo, Papo com Deus no YouTube e você vai ter acesso. Nós vamos criar uma playlist também aqui no YouTube, tá? Vai aqui em playlist no nosso canal e procura a playlist chamada Apóstolo Paulo. Nós vamos colocar a vida do apóstolo Paulo. Já na sua terceira viagem missionária, então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos coríntios e para os romanos também, dentro desse período de 54 a 57. Então ele vai escrever primeiro aos coríntios, ele vai escrever para os irmãos em Coríntios, ele estava em Éfeso, foi no ano de 54, ele vai escrever a segunda carta aos coríntios já no ano seguinte. Lembra que, às vezes, para uma carta chegar até um destino, ela demorava 6 meses a 1 ano, porque tinha que atravessar um deserto. Se você vê isso no nosso mapa da viagem missionária, você vai entender, existiam estradas principais e as estradas marítimas, tá? Os caminhos marítimos. Caminho marítimo, às vezes, dependia de muitos portos que eles precisavam passar, né? E as estradas principais dependiam de condições, seja no inverno ou seja no verão. Eles precisavam parar em diversas outras cidades. Então, você vai entender isso se você acessar esse vídeo das cartas missionárias. E Paulo também vai escrever aos romanos. Ele fala para os cristãos em Roma e ele escreve quando está em Éfeso, no ano de 57. Olha, por que é bom eu saber disso, Max? Porque quando você lê a carta aos Efésios, por exemplo, você vai entender... Desculpa que eu tô um pouco gripado, eu vou ficar tampando o microfone para poder tossir. E você vai entender a data mais ou menos que o apóstolo Paulo escreve e qual o destino dessa carta. Então, aos Colossenses, por exemplo, você vai ver carta aos Colossenses, foi Paulo que escreveu, ele escreveu aos cristãos em Colosso, ele também estava em Roma. Então você vai ver que ele estava em Roma, aqui em Efésios, Roma, aqui em Colossenses, Roma, quando ele escreve para Filemon, e tudo do período de 60 a 62. Paulo praticamente escreveu todas essas cartas. Filipenses, a mesma coisa, ele fala para os cristãos em Filipo, quando ele estava no mesmo período, e ele estava ali em Roma ou Éfeso, muito provavelmente, quando ele escreveu as mesmas cartas, ele falou para os romanos, Efésios, Coríntios, Colossenses, Filemon, Filipenses, e aí, já quase que no fim da sua vida,
você vai ver aqui que em 2 Timóteo, quando ele fala que ele entrega a sua carreira, que ele guarda a sua fé e etc., ele está falando para Timóteo ali na sua 2ª epístola. Ensina a sã doutrina, Timóteo, porque assim você tende a edificar a sua vida, salvar a sua vida e salvar aqueles também que te ouvem. Então é Paulo que está escrevendo, ele escreve para o seu cooperador ministerial, Timóteo. Ele estava em Roma, preso, né, Hilber? Chamado Cartas da Prisão. Ele já estava em Roma ali preso e estava próximo de ser decapitado, não é isso mesmo, Hilber? Ele já estava próximo à sua morte, né? E é interessante como a gente vê a evolução das doutrinas, né? Porque quando Paulo escreve a 2 Timóteo, ele fala para guardar essa doutrina ali, a gente percebe que além do Antigo Testamento, ele já está falando também para ficar atento às cartas, né? Para ficar atento ao ensino, tanto dele quanto dos outros apóstolos. Coisa que quando a gente está lá em Atos, né, a gente ainda está vendo um conflito estabelecido entre judeus que falam que é para guardar a lei com um cristão que não vai fazer mais a circuncisão, né? E quando chegamos lá em 2 Timóteo, parece que esse assunto já acabou. Os cristãos já entenderam que eles não precisam mais ser judaizantes, não precisam ser mais judeus, não precisam mais guardar as festas, não precisam mais circuncidar. Então a gente percebe uma evolução doutrinária e teológica, lá da primeira carta de Gálatas até a 2 de Timóteo. Aliás, ó, se a gente pegar 2 Timóteo e a gente for descendo aqui, ó, que é ano 64 e 65, a gente pegar 63 e 62, que foi 2 de Pedro. Ó, tá aqui, 2 do apóstolo Pedro, 65 e 66. Aqui, Judas. E pegar aqui, ó, Judas, por exemplo. Ó, Judas vai falar que ele tende, ele acredita que estão transformando a graça de Cristo numa graça libertina. Pedro também vai fazer alerta da falsa graça. Paulo está falando que as pessoas não vão dar ouvidos à sã doutrina. Das 27 cartas do Novo Testamento, 26 delas estão alertando para falsas heresias que já estão entrando no meio da igreja. Você vê que as cartas começam a ser escritas em 40 depois de Cristo, ok? E mais em 60, 65 depois de Cristo já existe uma grande preocupação com o desvio doutrinário. Por isso que nós vamos fazer um estudo chamado A Sã Doutrina, né? Onde não se prega a sã doutrina, não tem Cristo mais como centro da igreja, né? E se Cristo não é o centro do evangelho, então nós estamos se afastando da sã doutrina. Importância da gente entender no período de cada carta, e por isso que a gente quer compartilhar com vocês. Eu não vou ler tudo, vou deixar para vocês terminarem de ler isso aí em casa, e aí você vai ver aqui, ó, 1 João, né? 2 João e 3 João foi escrito na década de 90. Possivelmente João estava em Éfeso, ele ainda não tinha sido levado para a ilha de Patmos, então ele ficava ali perto do porto de Éfeso. No mapa que você tem da viagem missionária de Paulo, você vai entender. Era uma região, Éfeso era uma região ali litorânea. E dali, então, depois ele foi levado para a ilha de Patmos, onde ele onde ele escreveu o Apocalipse. Então eu gostaria que você baixasse, eu vou deixar aqui, ó, papocomdeus.com.br/estudos para você baixar esse resumo das cartas, que é incrível, tenho certeza que vai edificar a sua vida, para você, quando ler, por exemplo, a carta aos Romanos, aos Hebreus, aos Efésios, aos Gálatas, você volta nele, consulta, entende o período. Essa é uma pesquisa acurada pelo PhD Joe Moore, né? Douglas Moore. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e você vai poder entender um pouquinho melhor sobre as cartas, o período que foi escrito, para quem foi escrito e o objetivo. Porque muitas vezes a gente pega uma carta muito isolada, um trecho isolado ou um verso isolado, não sabe nem para quem está falando para judeus, está falando para gentil, e a gente faz uma interpretação toda nossa. É fato de que a Bíblia ela serve tanto para judeus quanto para gentios, mas a gente precisa entender o contexto da época e a tratativa que a carta estava dando para o período e para aquele povo naquele local, ok? Então eu quero deixar essa raridade aqui com vocês, material acadêmico, como disse o Wilber, essa bibliografia aqui da Bíblia Thomas Nelson, esse estudo bem legal que o Douglas Moore entregou pra gente, e a gente pode compilar aqui para você nessa planilha e deixar disponível para você essa tabela incrível, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Ó, não esquece, aqui embaixo, ó, papocomdeus.com.br/estudo, você pode baixar ela para você aí e deixar dentro da sua Bíblia para te edificar, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.